Estamos começando mais um episódio do podcast Propósito. Esse é o 38º episódio, um projeto que nasceu lá atrás, na verdade na pandemia, e aí a gente não conseguiu realizar. Depois encontrei o Mac do MCast, tá aqui, que conseguiu nos ajudar a proporcionar, realizar esse sonho. Então, hoje a gente convidou a Anne Costa, porque esse projeto nasceu prioritariamente para a gente convidar os nossos alunos da mentoria Imperium, né? Outros players também a gente convida, e a gente tem a honra, de estar aqui com mais uma aluna especial, uma pessoa que é muito fera no que faz, muito boa. A Anne Costa, ela é uma consultora empresarial, já está aí no mercado, há praticamente uma década, já ajudou mais de 500 empresas, Ou seja, a gente está ajudando o país a se tornar um país melhor através das suas mãos e da sua mente também. Então, obrigado por ter aceitado, estar aqui com a gente pra gente trocar um pouquinho, de ideia, mostrar essa transformação que tu gera nas empresas. Eu agradeço, Edu. Muito obrigada pelo convite. Acredito muito no projeto, Então, por isso sou sua mentorada. Estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouquinho com os teus ouvintes aí. Que legal, que bom. Lembrando que passa no YouTube, A gente tem o nosso canal no YouTube e nosso canal no Spotify também. Vamos lá, Anne, direto ao assunto, como uma boa consultora empresarial, da onde que nasceu essa tua relação com uma visão de consultoria, De onde é que nasceu? Cara, olha, eu sou boa nisso, naquilo, então a partir de hoje eu vou também atuar como consultora. Aí eu puxo um pouquinho da minha história, Eu sou gestora empresarial há mais de 15 anos, então tive uma grande empresa, muitos funcionários. Atuei como diretora na Associação Comercial e Empresarial de Florianópolis, na CIF, onde eu podia auxiliar muitas empresas também, e de forma voluntária. E quando veio a pandemia, para ser mais exata, eu já dava muita consultoria por ajudar mesmo, por contribuição. Quando veio a pandemia, eu tinha uma empresa de eventos na época, e todos sabemos que o setor de eventos teve essa queda drástica, e eu precisei me reinventar. Nessa época, eu lembro de muitas empresas me procurarem, me pedindo auxílio mesmo de como poderiam fazer, como poderiam melhorar para se manter, pelo menos, aberto durante esse período. E foi ali que eu tive a sacada, vamos dizer assim. Eu e a minha sócia, Paola, a gente se olhou e disse, por que não, Por que não fazer disso um negócio? Se as pessoas já chegam naturalmente pedindo a nossa ajuda. Então, eu sou mais finanças e processos, a Paola é mais pessoas, e a gente conseguiu ajudar as empresas de uma maneira completa. Então, hoje a gente entra numa empresa, consegue identificar todos os gargalos que se encontram lá, consegue identificar os processos que elas têm e melhorar esse processo para que elas consigam ter mais lucratividade. Então, esse é o ponto crucial da nossa consultoria. Muito bom. Até porque, normalmente, é comum no Brasil que o empresário comece uma vida empresarial sem ter se planejado muito para essa etapa empresarial. Sim. Ele tem uma visão empreendedora, ele às vezes é um bom vendedor, um bom comerciante. Ele fala, cara, que tem uma boa ideia, vamos lá. Só que quando ele entra na empresa, abre o CNPJ, começa a ter que desenhar processos, a precificar, olhar a margem de lucro, quanto que eu vendo, nota fiscal, contratação de pessoas. Na verdade, Edu, diga assim que é pior, ele não olha pra gente. Isso, ele putz, é melhor, ele não olha pra isso. Nada disso. E aí, como é que resolve tudo isso, sendo que ele nem olha pra isso na maioria das vezes? Estatisticamente, acho que, não vou exagerar aqui, mas aí uns 70% das empresas que abrem hoje no Brasil são baseadas naquilo que eu gosto de fazer, ou que eu gosto de comer, ou que eu gosto de comprar. Então, é baseado no gosto do empresário. E na hora de botar isso para rodar, é lógico, é caos, Nem quando tu faz faculdade, a gente fala assim, eu fiz faculdade depois já de ser gestora, Então, fiz porque precisava da nomenclatura de formada. Mas, na prática, quando tu vai exercer tudo isso, é muita coisa para fazer. E se sente muito, tem muito aquela questão tô no malabarismo, o que eu vou olhar primeiro, o que eu vou fazer. E quando a gente não tem clareza de tudo que a gente precisa fazer dentro da empresa, vira um caos. E é nesse momento que eu consigo ajudar o empresário. Quando ele está no meio do caos, está faturando, tem cliente, está tendo dinheiro, mas ele não sabe para onde o dinheiro dele está indo. Sim. E a gente entra, ajusta tudo isso e consegue, de fato, criar um processo definido para ele replicar.
Meu Deus, eu nunca vi um podcast começar com tanta resposta objetiva. Isso é isso, isso é isso, isso é... Olha, pessoal, acho que já tá pronto o episódio 38, que a gente já recebeu todas as respostas que a gente costuma demorar meia hora pra ter. Então adorei isso aí. Já deu até vontade de contratar a Anne. Né? Muito bom. Anne, eu lembrei que eu tenho um amigão, eu treinei CrossFit por 5 anos, eu tenho um amigão que ele era apaixonado por cross. Apaixonado. Ele é lá de Minas Gerais, um amigão meu. Um cara que entende muito de negócio, um cara que entende muito de números. A formação dele ele é... Como é que é o nome da formação? Atuário. Atuário. Ele entende tudo sobre estatísticas, então toda essa parte matemática ele entende tudo, expectativa de vida. Normalmente a empresa de seguro e de previdência contrata um atuário, que é especialista em analisar todas essas estatísticas e todas as projeções de expectativa de vida. O cara é muito fera. E ele, apaixonado por CrossFit, foi lá e virou sócio de um box de CrossFit. Depois de passado um ano, ele assim, meu Deus, a margem de lucro é terrível, sabe? Como é se sustenta? terrível. Como que se sustenta? Tem que pagar lá os, sei lá, se é os royalties pra marca oficial, né? Pra ter lá o CrossFit. Por isso que muitos não usam o CrossFit, porque tem que pagar o royalties. Ele bota cross, Sim. né? Ele bota cross, porque ele não tem que pagar pra marca. Mas não, o CrossFit oficial, daí tem que... galpão, um aluguel que é, sei lá, 30 mil reais de aluguel. Ou seja, vai R$500 mil pra começar. Daí o cara paga R$300, se tu tiver 10 dá 3 mil, se tiver 100 dá 30 mil. Ou seja, ele vai demorar 2 anos, de repente, pra chegar no ponto de equilíbrio da operação. Sem eu falar de reservas. Né? Ele vai chegar no ponto de equilíbrio 2 anos, para depois começar a ter uma margem. Aí vai ter já o primeiro processo trabalhista. Ele falou, cara, a margem é terrível. Eu não tô falando que todos os boxes têm uma margem ruim, mas tô analisando a história que ele me contou daquele box específico. Então ele falou, cara, e é o que tu exatamente acabou de falar. Eu gosto disso, virei empresário nisso. Eu gosto de comida. Aí eu vou lá e abro o restaurante. Puta, restaurante, uma das coisas que tem uma melhor, uma das piores margens que tem de lucro é restaurante. Por isso que a gente vê... Sabe que não? Como assim não? Não, restaurante... Opa, agora fiquei confuso. Eu tive quase 9 anos, né, de restaurante. Opa, então vamos me corrigir. Área eu consigo falar um pouco mais, assim, até. Se tem uma boa margem de lucro. Desde que os processos estejam redondinhos. Tá. Então, eu formatei a empresa para modelo franquia. Expus, né, a minha empresa antiga, modelo franquia, numa feira de franquia, porque os processos estavam bem definidos. Quando a gente tem restaurante, geralmente só olha a venda, compra do produto. Exato. Mas a retaguarda, né, todo o custo que essa operação tem, está sendo metrificado? Está sendo calculado para a precificação de cada produto? Na maioria das vezes, não. Eu lembro que, na época, eu fazia parte da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e eu dei uma entrevista para, enfim, emissora, né, aberta, falando sobre todo esse processo que foi criado da retaguarda, da toda a parte de administrativa e financeira do restaurante. Sim. Porque dentro de Florianópolis, 90% dos restaurantes é isso. Compra o produto... Isso. Precifica, né, não sei de onde. De acordo, de acordo com a região que está. Se o Instagram tá bonito, aumenta o preço. Com a roupa dos clientes. Isso. E acaba não analisando de fato o custo e colocando a sua margem de lucro, né, sobre o produto. Então, assim, o quanto é importante a gente entender do processo, entender do negócio e não simplesmente gostar daquilo que a gente faz, né? E eu trago isso para mim, assim, eu demorei um pouco também para dentro do meu negócio, que é a consultoria, conseguir precificar. Quanto de valor eu entrego para esse empresário? Quanto que ele consegue lucrar mais tendo o meu serviço? E por que para mim era tão difícil entregar? Porque para mim é fácil. É algo que eu falo e ajudo com tranquilidade. Então, é muito mais difícil a gente precificar quando a gente gosta daquilo que a gente faz. Então, dá para ganhar dinheiro com o que a gente ama? Dá. Desde que torne isso um produto, né, que seja profissional naquilo que tu faça e tu consiga precificar, contando o teu valor de entrega, lógico, né? Sim. Então, muito bom esse debate, né? E eu falei isso baseado em nada, né? E aí agora ela falou isso baseado em estatística. Muito bom, eu gostei disso. Não foi, eu fiz a brincadeira, mas não foi baseado em nada, né? Eu sou mentor e muita gente me procura para falar sobre restaurantes, né? Eu falo, eu não mentoro restaurantes, é uma área que eu não tenho a minha expertise. Tem um cliente, na verdade, no nosso ecossistema, mas ele entrou
pela ambiência, né? Então, ele perguntou, você faz a consultoria? Eu falei, não, porque não é o meu negócio, Sim. né? Já fui chamado outras vezes, eu decidi não entrar também, porque existe um nível de complexidade um pouco maior, né? Então, para ti, que é expert nisso, eu tenho clareza. Por isso que é bom a gente ter ao nosso lado pessoas que são boas naquilo que a gente é ruim. Isso é ótimo falar, porque eu sempre trago isso da mentoria também, né? Mas eu sempre trago isso para o empresário. Acho que dentro da consultoria a gente dá um pouco de mentoria, né? Sim. Para trazer ele para a realidade, entender qual é o papel dele dentro daquele processo todo. Eu sempre tive isso muito, muito forte para mim, assim. Eu não preciso saber tudo. Lógico, para gerir, tu precisa entender de tudo, mas, claro. Né? Mas tu não precisa ser expert em cada etapa. Claramente, eu sei que eu sou boa em criar processos e eu sou muito boa no financeiro, em ajustar o financeiro para as pessoas, tirando essa parte mais de mentoria, né, Sim. da consultoria. Então, não adianta o empresário achar ou se cobrar que ele precisa saber fazer cada etapa, mas ele precisa entender dessas etapas, ele precisa ter clareza para ele conseguir delegar. E eu criei uma palavra até com os meus filhos que é delargar. A gente nunca pode delargar, que é o que a gente sempre faz, na maioria dos casos. A gente acha que, eu sei fazer isso aqui, eu vou falar para a pessoa, faz isso aqui e ela vai saber como é que faz. Isso não é delegar. Sim. E a maior dificuldade hoje do empresário, que eu entendo, é não conseguir delegar porque ele não entende do seu processo. Então, a partir do momento que ele entende da sua empresa, entende do seu processo, ele consegue colocar pessoas para fazer aquilo que vai fazer muito melhor do que ele. Porque é a expertise daquela pessoa. Lógico, casando isso, né, a gente sabe com o perfil de cada um, sabendo o que exatamente aquela pessoa tem naturalidade para fazer. Então, todos esses pontos a gente vai ajustando na consultoria. Não é simplesmente ir lá e ver quanto que eu estou faturando, qual é a minha margem de lucro, mas a gente entender todo o processo, entender as pessoas que ali trabalham para dar mais produtividade para esse cliente, né? Muito bom, muito bom. Eu gostei disso porque a gente tem que tomar consciência sobre processos que sou bom, processos que sou ruim, processos que sou ruim, eu não abandono. Eu preciso ter alguém do meu lado que me ajude a olhar para aqueles processos. E eu tô aqui para isso, né? Então, exato. Por que eu contratei a mentoria do Edu? Porque eu sou muito ótima na prática e até não quero ser demais falando isso. Assim, eu sei que eu sou boa naquilo que eu entrego para o meu cliente, mas eu sei que eu não sou boa em me vender, por exemplo. Né? Na área da venda, eu não tenho essa... Nossa, abre a boca e fala e as pessoas querem me contratar. Não, as pessoas me contratam por indicação, porque alguém já passou pelo meu processo, já teve resultado e fala, não, contrata a Anne porque ela vai conseguir te ajudar. Então, eu busquei o Edu, lógico, ambiência, né? Sempre estive no meio associativista nos últimos 10 anos aí atuante, então sei o que o meio faz com a gente, mas principalmente para melhorar aquilo que eu não tenho de tão bom assim. É isso. Né? É por isso que servem esses processos de mentoria, de consultoria, de assessoria, por aí vai, né? No processo da minha mentoria, eu também vejo isso. Cara, cadê a minha falha? Meu ponto fraco tá nisso. Então eu preciso de outras pessoas do meu lado para olhar, né? Eu preciso de um consultor nessa parte aqui de finanças. Eu entendo, mas não gosto de fazer. Então, esse é um ponto. E existe o outro ponto que é, não gosto, mas eu preciso entender o mínimo para repassar. O que eu costumo dizer lá na mentoria, né? Muitos alunos falam assim, ó, Edu, eu não sei fazer social selling, que é entrar lá no Instagram, abordar outras pessoas, aquecer aquela conversa para fazer mais negócios. Eu falo, olha, hoje eu não faço isso, tenho uma equipe, mas eu só sei cobrar essa equipe porque eu fui o primeiro a fazer esse processo dentro da minha empresa. Então, quando eu delego esse processo, hoje eu sei ter um olho analítico e crítico para falar assim, cara, a gente está indo por um caminho ruim, a gente está indo por um caminho bom. E aí outra coisa que eu costumo dizer, que para mim é muito importante primeiro, R$1 milhão dá para faturar sozinho. Então você entende um pouco do comercial, entende um pouquinho de rede social, entende muito do teu core business, que é a tua entrega. A minha entrega é mentoria de negócio, de vendas, ambiência. Então, nesse negócio eu sou muito bom. Nos outros negócios eu tenho parceiros. E aí eu boto para tracionar. Exato. E aí eu faturo aquele 1 milhão. Depois eu preciso de equipe. Depois que eu preciso de equipe, minha margem diminui. Aí eu preciso de um consultor
para falar, cara, como é que eu vou calcular essa margem? A minha precificação tá certa? Como é que eu vou pagar todo esse custo, Exato, né? todo esse custo agora. Será que faz sentido eu dar esse bônus para esse cliente, dar esse bônus para esse? E aí, até onde eu consigo entregar os meus mimos, as experiências, para que não afete a margem? Para saber se a minha precificação tá correta. O quanto que é investimento e quanto que é custo, né? Tem muito essa diferença. Não, vou fazer isso aqui porque eu tô investindo na empresa. Aí depois tu vai fechar a conta. Não, isso aqui foi custo, porque não te gerou o resultado que tu esperava. Às vezes tu nem esperava resultado nenhum. Só botou, né? Que acontece. Sinto muito, mas acontece. Eu boto um investimento ali, capital na empresa, achando que aquilo ali vai me render, só que eu não trabalho com aquele investimento. E ele se torna um custo para a empresa. Então vira uma bola. Mas eu gosto de simplificar muito, Edu. Tu fala, lógico, a gente traz para o nosso lado empresarial, mas quando a gente também fala com as pessoas que não têm muito acesso, talvez, à informação, eu gosto de lembrar sempre uma fala que minha mãe me dizia, quando eu era jovem, né? Criança jovem. Que eu dizia que eu queria uma empregada, que não era justo eu ficar limpando, né, a casa e tudo mais. E ela dizia assim, mas se tu não souber limpar a casa, como é que tu vai cuidar se a tua empregada tá ou não limpando ela direito? E a empresa é exatamente isso. Se tu não souber fazer aquilo que precisa ser feito dentro da tua empresa, como é que tu vai acompanhar o teu colaborador para que ele faça exatamente o que ele precisa fazer? Então, essa construção precisa ser do empresário, desde lá do início, quando ele abre a empresa dele, até quando ele começa a estruturar ela para ser algo grande, né? Para colocar pessoas no local. Quando a gente faz essa análise, né, da consultoria, quando a gente entra numa empresa, e isso, lógico, vai do objetivo de cada empreendedor, mas eu coloco muito isso, assim, como que tu consegue enxergar que a tua empresa pode ou gostaria que ela ficasse? Eu queria que a empresa tivesse 10 colaboradores. Tá, e tu sabe tudo que ele precisa fazer, cada um precisa fazer? Eu não sei porque ainda não tenho. Tá, mas se ela entrega tudo isso, mesmo que em menor quantidade, tu precisa fazer todo esse processo, precisa entregar tudo isso, senão não vai chegar lá. Então, a gente começa a desenhar cada etapa como se existisse já alguém ali para fazer. E é preciso entender a ponto de ela conseguir explicar. Então, sabe, são as nuances assim, do processo que a gente consegue entregar para o empresário, ele se enxergar como empresa, de fato. Não só, o dia que eu ficar deste tamanho, eu vou olhar para isso. Não, a gente estrutura agora, porque quando tu chegar lá, tu vai estar sólido, né? Tu vai conseguir ter, de fato, o resultado que tu almeja. Acho que é mais ou menos nessa linha. Eu formei em administração, fiz pós na área, e mesmo assim eu não iniciei a minha empresa assim, mesmo tendo conhecimento técnico, e formei em administração por decisão, não foi por né? Na minha época, na minha sala, a gente tinha 40 alunos, em média 40 alunos por sala. Vou dizer que mais de 30 não sabiam o que fazer, faziam administração. Teve essa máxima. Teve, né? E eu decidi ser empresário e eu queria, como um bom empresário, me formar em administração, para entender os processos empresariais. Contratação, RH, liderança, economia, contabilidade, estatística, tudo isso eu aprendi lá. E eu, bem tanso na época, achei que não ia ter tanto cálculo. Né? Não, empresa, o cara tem que saber vender, contratar, fazer negócio. Aí teve economia 1, economia 2, contabilidade 1, contabilidade 2, matemática financeira 1, matemática financeira 2, estatística. Falei, cara, eu tô no lugar errado, cara. Eu quero ser empresário, não quero ser o contabilista do negócio. Eu quero aqui, fazer a máquina girar. Essa era a minha cabeça quando eu entrei. Porque eu entrei querendo ser um empresário. E o empresário também tem que saber isso. E eu, na época, não tinha me ligado de tudo isso. Só que não vou ser bom em tudo isso. Não, jamais. Não vou. É óbvio que eu era apaixonado nas matérias de empreendedorismo, modelo de negócio. Eu tinha que criar um negócio de uma semana para... Nossa, que é o perfil do empresário é muito mais esse, né? Sim. É muito mais de ação, de fazer um negócio acontecer, de de deslumbrar. E a parte mais técnica, vamos dizer assim, acaba ficando para a retaguarda. Quando tu não tem uma pessoa, né, dentro do teu negócio que consegue fazer isso para ti, sim, acho que é mais do que natural, é inteligente tu buscar alguém que possa fazer isso, né? Hoje, dentro da minha empresa, a gente entrega também o BPO financeiro. Então, a gente consegue ir lá na tua empresa e só fazer o teu financeiro, diário, sabe? Ter o dashboard das informações que tu precisa para tomada de decisão. Exato. Então, não é vergonhoso a pessoa buscar esse tipo de ajuda.
Eu fui me formar depois, né? Eu comecei, lógico, aprendi na garra, como a gente fala, né? Então, já tinha lá a empresa, o restaurante, e senti vontade, tanto que comecei a faculdade, mas não tinha tempo. Eu não tinha tempo nem para ter vida social na época. Dormia para trabalhar e trabalhava para dormir, e era essa loucura. Só que a minha imersão dentro da minha empresa, de quebrar a cara, né? Dos primeiros 4 anos da empresa, foi porrada. Né? E restaurante, então perdeu, não tem, estragou, acabou. Cliente não gostou, tem que fazer outro. E o custo vai lá em cima. Então, se tu não mergulha para entender o teu negócio, não tem como tu crescer. Sim. Isso, na época, era eu, mais a cozinha e talvez um extra no salão. Sim. Né? Eu, meu sócio na época. Então, a gente se virava ali para isso. Só que o faturamento era X, né? Para chegar no faturamento Y, nossa, eu precisava estruturar. Quando eu vendi a empresa, eu estava com 18 colaboradores e 3 só na parte durante o dia da administração. Por quê? Porque eu tinha que cuidar da gestão do negócio. E se não cuidar da gestão, a gente entra na estatística lá de que, sei lá, depois de a maioria das empresas cancela no primeiro ano, depois 3 anos. E não tem gestão. A pessoa fica só na paixão. Daí não adianta, né? Não é só na paixão. Porque daí faz o investimento. Para abrir um restaurante hoje, eu vou gastar aí, arredondar, 300 mil, básico, né? Para abrir um restaurante. Aí a pessoa fica pensando que eu preciso pegar esse dinheiro de volta. Não, mas mensalmente tu vai ter o custo da operação. Isso. E mensalmente tu vai ter que ter, né, a retirada para pagar esse investimento inicial. E quando tu vê a média dos 3 anos, o que é? É que a pessoa só focou na pagar a dívida e esqueceu da operação. E daí não consegue se sustentar. É onde a maioria das empresas quebram. Né? É gestão. Parte. A minha empresa começou a escalar no 6º ano. Eu tive que aguentar ali, não que foi só prejuízo, mas a gente começou a escalar no 6º ano. Então não é simples, e né? E tem as que quebram no 7º. Sim. Passei do 7º também, né? A gente tá no 8º ano, né? Tá indo pro 9º ano agora em fevereiro, cara. 9º ano. Mas sabe por que quebra do 7º? É a falta do processo. Porque daí começa a crescer, só que junto com o crescimento de faturamento, cresce o custo. São minhas dores atuais, né? Hoje a gente está olhando na consultoria interna justamente isso. A consultoria interna não, o consultor está olhando para dentro da empresa justamente para isso, né? Olhar as pessoas, os processos, melhorar a precificação. A gente está com problemas que a gente não tinha antes. Que bom, que é o problema de gente grande. Porque agora tem que com mais detalhes. As pessoas me perguntam muito isso, daí tu fecha com o cliente, dá a consultoria e acabou, ele resolveu a vida dele, sim, essa etapa, sim. Isso, depois vai ter uma outra... A gente cresce para ter outra etapa, então é uma consultoria contínua, e é normal isso, e é bom isso. Acho que o empresário hoje em dia ele tem muito problema, dificuldade em compartilhar os lucros. Então, quando a gente pensa, vou contratar uma consultoria, vou ter que pagar, e de onde que eu vou tirar isso? Vou tirar do meu lucro. Mas que bom que tu tá tendo lucro para poder investir e ter uma margem de lucro ainda maior, né? Então, a roda tem que girar para todo mundo. É igual um videogame, né? Passa de fase, muda o chefão, troca de fase, muda o chefão é mais difícil. Às vezes tu encontra um chefão um pouco mais fácil, aí daí tu volta e tem um mais difícil. É normal, é isso. Que bom, é o preço de crescer e eu gosto desse preço de crescer. Rony, me conta algumas dores que são muito comuns. A gente já falou de várias delas, mas para ficar claro aqui para a gente gravar, quais são dores bem comuns que normalmente tu identifica na empresa? Olha, costumo identificar, sei lá, essa, essa e essa. Quais são dores comuns para a gente gravar aqui de empresários que tu atende, empresas que tu atende? Eu vou começar pela principal. Eu tenho faturamento, mas eu não enxergo o meu dinheiro. Eu não sei para onde o dinheiro está indo. Isso é 90% dos clientes. Eu achava que o cliente me procurava porque não estava vendendo, não tem faturamento, a empresa não está rodando. E não, na verdade, a maioria dos meus clientes me procuram porque está faturando, está vendendo, mas não consegue ver o dinheiro. Chega no final do mês, paguei as contas e eu fiquei sem salário, que é um erro muito grave. As pessoas não colocam, né, o seu preço hora de dedicação à empresa. Que é uma pergunta assim, que eu faço sempre. Já calculou? Quanto tempo tu entrega para a empresa e quanto que tu recebe da empresa? Quanto vale o teu tempo hora? Faz sentido tu ser empresário ou é mais fácil tu atuar na tua área em outra empresa? E geralmente é isso. Tipo, como assim? Eu sou empresário. Não, mas vale a pena? Senão tu tá só sendo acumulador de problemas. Exato. Eu já vi empresário faturar alto e tirar um prolabore de 6 mil. Aí eu falo, cara, então vai ser funcionário. Tu pode, pela tua qualificação, tu pode ganhar 10
com né, mais estabilidade, talvez. Sei que essa palavra não existe muito mais. E se desligar, né? E saiu da empresa, não tem mais 18 problema. horas, desliga o celular e vai embora. Mas eu uso muito isso porque eu cheguei nessa conclusão. Lá, com 4 anos mais ou menos de restaurante, bar e restaurante, eu olhei e pensei, cara, pra tirar isso aqui, pra viver como eu tô vivendo, eu vou trabalhar de carteira assinada. Que daí vai chegar final de semana, eu vou ter tempo pros meus filhos e vai estar tudo bem. E daí eu fui atrás de fato, melhorar os meus processos, fui atrás de consultoria na época. Para quê? Para que eu tivesse, de fato, uma margem lucrativa que valesse a pena todo o meu esforço. Sim. A minha preocupação, né? O estresse de ter um negócio, de ter vidas ali dependendo de toda a minha operação. Então, acho que é não só inteligente, mas essencial que o empresário consiga parar e... Não, eu preciso olhar para isso, eu preciso trazer alguém para me ajudar nesse ponto, porque só isso que vai fazer eu, de fato, expandir, de fato, eu crescer, né? Cara, a gente tá tendo uma aula compacta. Eu vou dizer que ficou muito bom esse formato. Eu vou dizer para todo aluno meu agora, a gente só tem 20 minutos, vou dizer. Porque a gente aqui é entrega. É isso, cara, muito bom. Eu adorei o formato. Assim, porque empreender é muito sofrido, as pessoas botam flores, né? E quando a gente vai ajudar uma empresa, a gente precisa ser radical, a gente precisa ser direto, né? Ele tá me contratando ali para ter resultado. Então, se eu não for direta, se eu não for mostrar para ele com objetividade o que ele precisa fazer, ele não vai ter o resultado que ele precisa e eu não vou também ter a felicidade de entregar todo o meu trabalho. Muito bom. Olha, né? Esse podcast, ele entregou... Como é que o pessoal, os jovens falam? Não prometeu nada, entregou tudo, né? Só que não, a gente prometeu tudo e entregou mais que tudo. Entregou mais que tudo. Né? Eu tô adorando. Mas a gente já vai indo para a parte final, sim. E eu quero, nessa parte final, dizer que se você é um empresário que está nos assistindo, independente da sua área, né, é importante ter alguém do teu lado, tá? Eu já tive vários processos de consultoria e de mentoria. Para minha empresa agora está indo para o 9º ano, né? Agora em fevereiro a gente faz 9 anos, então a gente já está totalmente, né, longe das outras estatísticas. Porém, não estamos confortáveis, porque sempre tem um desafio, sempre tem o amor e a dor, sempre tem um desafio, né? Então, se você deseja também que a sua empresa cresça mais, melhore os processos, aumente o lucro, aqui a gente tem uma profissional muito forte, muito boa no que ela faz para te ajudar nessas etapas, tá? Então, e também quero abrir espaço, porque agora eu falei por ela, mas ela pode falar por ela, né? Ela pode falar por ela, então se quiser olhar para a câmera aqui, né? Pode dizer, né? Então, se tem um empresário que está assistindo a gente no YouTube agora, né? Conta para ele como que, né, tu pode ajudá-lo, porque às vezes ele está passando trabalho sozinho e não precisa. Sim. Né? Ele pode ter alguém do lado dele falando, cara, vamos olhar para esse processo, né? Vou deixar tu responder, porque senão eu já fico querendo me intrometer aqui. Boa. Então dá um foco aí, Mac. E dá-lhe. Eu começo falando, Edu, que eu entendo esse empresário, porque há alguns anos atrás foi essa a minha dor, né? Eu me sentia sozinha, não tinha com quem compartilhar. Tanto as dores, mas também as felicidades da empresa. Então, as conquistas que eu não tinha com quem abrir, porque o meu meio não me facilitava isso. Quando a gente procura um profissional para ajudar nesses pontos, ele vai ser cirúrgico, eu digo assim. Então, por mais que eu tenha amor pela minha empresa, pelo meu negócio, eu às vezes não consigo ser tão racional. O profissional de fora, ele faz isso, ele olha sem tanta dor, né, sem tanta emoção para os teus números e ele te traz clareza. Ó, se continuar dessa forma, a gente vai chegar aqui. Ou se tu fizer isso e isso, você pode chegar aqui. E a gente consegue construir junto, né, vamos dizer assim, que um futuro brilhante, um futuro de fato lucrativo para a empresa. Acho que esse é o papel do consultor nessas etapas. Então, se você, fazendo meu jabá agora, se você precisa dessa mão amiga, né, que te faça olhar os teus números e consiga te ajudar a melhorar a tua margem de lucro, ajustando o teu processo, pode entrar em contato comigo, ou entre em contato com o Edu, ele também faz esse meio de campo. Eu estou totalmente à disposição e fico muito feliz, sim, a cada cliente que eu atendo e consigo trazer resultado. Legal. No podcast a gente vai colocar agora Anny Costa. Com Y. Com Y, A-N-Y, Costa, underline, 2 underlines. Vai me encontrar lá, vou estar totalmente disponível para ajudar vocês. Muito bom, estou bem feliz aqui com essa troca, tá? Acho que foi bem útil essa nossa conversa. Então, quero agradecer também ao Estúdio Mac, né? Ao MCast, que vai estar aqui na tela também.
para quem está assistindo a gente no YouTube. Agradecer também a cobertura da Linksy, sempre muito Excelente. boa. Toda essa parceria que a gente está fazendo. E você também quiser me seguir, @EduardoArruda Oficial. A gente está lá gerando conteúdo todos os dias, há muitos anos, tá? Então, obrigado. Esse foi o nosso episódio número 38. E Anne Costa com vocês. Bora pro próximo. Obrigado!